Se existe um autor que conseguiu transformar o terror literário em sucesso cinematográfico, esse autor é Stephen King. E quando falamos em adaptações, It, a Coisa de 2017 se destaca como uma das melhores. Publicada em 1986, It rapidamente se tornou uma das obras mais emblemáticas de Stephen King. Com mais de 1000 páginas, o livro mergulha profundamente nos horrores que espreitam a pequena cidade de Derry, no Maine. Mas It é muito mais do que uma simples história de terror. É uma exploração dos medos mais primordiais da infância e do impacto duradouro desses medos na vida adulta. King constrói uma narrativa que alterna entre duas linhas do tempo, os anos 50 e anos 80, mostrando o Clube dos Perdedores como crianças e depois como adultos. Essa estrutura não só aumenta a tensão, mas também aprofunda o impacto emocional da história, ao mostrar como o terror de Pennywise marcou para sempre a vida desses personagens. A inspiração para It veio das experiências de King na infância e de sua própria fascinação com os horrores que se escondem sob a superfície das pequenas cidades americanas. A ideia de um mal antigo, personificado em um palhaço demoníaco, surgiu da combinação de seus medos infantis e do conceito de que o horror pode assumir muitas formas. It se destaca entre as outras obras de King pela forma como aborda o medo de uma perspectiva tanto individual quanto coletiva. Enquanto Cujo e Christine exploram horrores mais específicos, It mergulha no conceito do medo universal, o medo do desconhecido, o medo da morte e o medo do mal que não pode ser compreendido. Essas ideias ressoam profundamente com os leitores, tornando It um sucesso instantâneo. Por sua extensão e complexidade, muitos consideram It uma obra difícil de adaptar para o cinema ou televisão. O livro é uma jornada emocional e psicológica, tanto quanto uma história de terror, e qualquer adaptação enfrentaria o desafio de capturar a riqueza do material original, sem perder sua essência. It não é só uma história de terror, é também sobre como as lembranças nos moldam, os traumas que carregamos e a eterna batalha entre o bem e o mal. Essa profundidade é o que faz de It um sucesso tão duradouro, sendo um livro que ainda prende e fascina os leitores, mesmo depois de tantos anos. Antes de continuar a nossa história, eu peço humildemente que você se inscreva no canal e deixe um gostei. Eu tô com uma meta de chegar aos 300 inscritos até final de agosto, então sua inscrição vai me ajudar demais a conquistar essa meta e continuar trazendo conteúdos de qualidade. Dito isso, vamos continuar o vídeo que tem muita coisa legal para contar ainda. Derry, Maine pode parecer uma cidade pequena e tranquila à primeira vista, mas logo percebemos que há algo de muito errado por trás dessa fachada. Em It, a Coisa, Derry não é apenas um cenário, é praticamente um personagem vivo, pulsando com uma energia sombria que influencia tudo ao seu redor. Cada canto de Derry parece estar impregnado com um mal antigo, como se a própria cidade estivesse conspirando contra seus habitantes. Os locais icônicos como a casa da Neibolt Street, os esgotos, todos têm uma presença quase sobrenatural, como se estivessem vivos e cientes do terror que abrigam. A cidade tem uma longa história de tragédias inexplicáveis, que vão desde incêndios até desaparecimentos misteriosos. Essas tragédias não são só coincidências, mas sim parte de um ciclo de violência que ocorre a cada 27 anos, quando Pennywise desperta para alimentar-se do medo e do sofrimento dos moradores. Derry parece ter uma influência quase hipnótica sobre seus habitantes, fazendo com que eles ignorem ou esqueçam os horrores que acontecem ao seu redor. É como se a cidade tivesse sob o domínio do Pennywise, que manipula os eventos de acordo com sua vontade, mantendo a população em um estado de negação e apatia. Derry é uma armadilha. Um lugar onde o mal é palpável e inescapável. É só quando os personagens deixam a cidade que o peso dessa atmosfera começa a aliviar, mostrando o quanto Derry influencia a vida daqueles que vivem sob sua sombra. Mas o que torna It, a Coisa, tão eficaz é que mesmo fora de Derry, a presença do mal ainda assombra os personagens, provando que a cidade nunca realmente os deixa ir. E já que paramos aqui, Pennywise. Ele não é apenas um palhaço assustador, ele é o medo em sua forma mais pura, mais original, mais autêntica.
O que torna It a Coisa uma adaptação tão poderosa é a forma como Pennywise se adapta aos medos mais íntimos de cada personagem, criando um terror psicológico que vai além dos sustos convencionais. Cada aparição de Pennywise é um reflexo dos traumas dos personagens, o que dá ao filme uma profundidade emocional rara em adaptações de terror. O Clube dos Perdedores. No coração de It está Os Perdedores, um grupo de crianças que à primeira vista parecem ser um bando de desajustados, cada um com seus próprios traumas e dificuldades, mas juntos eles formam uma força inabalável que se apoia na amizade e na coragem para enfrentar o mal que assola a cidade de Derry. Cada membro do Clube dos Perdedores traz consigo um peso pessoal. Bill carrega a dor da perda do seu irmão mais novo e a culpa por não ter conseguido salvá-lo. Beverly luta contra o abuso do seu pai, vivendo em constante medo dentro de sua própria casa. Ben é o novato solitário, atormentado por bullying e se refugiando nos livros. Richie esconde suas inseguranças por trás de piadas e bravatas. Ed é super protegido por sua mãe e vive com medo de doenças. Stan luta com sua identidade cultural e as expectativas que pesam sobre ele, enquanto Mike lida com o trauma de perder seus pais em um incêndio. Cada um deles tem suas próprias feridas, e é essa vulnerabilidade compartilhada que os une. O que torna o Clube dos Perdedores tão especial é a forma como a amizade deles se desenvolve ao longo do filme. Em um mundo onde os adultos frequentemente falham em protegê-los ou sequer acreditam neles, essas crianças encontram forças uma nas outras. A barragem que constrói juntos no riacho ou a coragem coletiva que exibem ao explorar os esgotos em busca de Pennywise são símbolos dessa união que cresce em meio ao medo. O juramento de sangue que fazem para proteger uns aos outros é mais do que um simples ato de coragem, é uma promessa que define o núcleo emocional do filme. Em It, a verdadeira força do Clube dos Perdedores não é apenas em sua capacidade de enfrentar o terror, mas na profundidade de sua conexão. Eles não estão lutando apenas contra um palhaço demoníaco, mas contra os medos que todos nós enfrentamos enquanto crescemos: a perda, a solidão, o abuso e a impotência. O impacto de suas experiências em Derry vai muito além da infância. Mesmo quando adultos, como vemos na sequência do filme, os perdedores continuam marcados pelos eventos que enfrentaram juntos. Essa é uma lembrança de que, embora possamos superar os traumas, eles nunca realmente desaparecem. E as amizades forjadas no fogo do medo podem ser o que nos salva. Ao longo do filme, testemunhamos como o relacionamento entre os perdedores evolui, com momentos de tensão, desacordo e, eventualmente, reconciliação. É essa autenticidade nos relacionamentos que faz com que o público se conecte tão profundamente com o grupo. No final, It a Coisa nos mostra que o verdadeiro horror não é apenas a criatura que se esconde nas sombras, mas a ideia de enfrentar nossos medos sozinhos. O Clube dos Perdedores é um lembrete de que, com o apoio das pessoas certas, podemos enfrentar até os horrores mais sombrios. E o que falar da direção de Andy Muschietti? Ele conseguiu traduzir a complexidade do romance de Stephen King para o cinema, mantendo o equilíbrio entre o horror visceral e o drama dos personagens. A forma como ele constrói cada cena, utilizando iluminação, enquadramentos e trilha sonora, cria uma experiência imersiva e aterrorizante. Muschietti trouxe uma nova visão para o terror, equilibrando o medo e o desenvolvimento emocional de uma maneira que poucas adaptações conseguem. É legal te avisar que ele tá de volta na direção da prequel de It a Coisa, Welcome to Derry. Então, alerta de hype aí. Welcome to Derry tem lançamento previsto para 2025. Stephen King é um dos autores mais adaptados do cinema, com dezenas de suas obras transportadas para as telas grandes e pequenas. Cada adaptação traz consigo a expectativa de capturar o espírito único de seus livros, que mesclam o terror com uma profunda exploração das emoções e da psique humana. It a Coisa é um exemplo notável de como essas adaptações podem ser bem-sucedidas, mas como ela se compara a outros clássicos de King que já foram adaptados.
O Iluminado, de Stanley Kubrick, é talvez a adaptação mais icônica de King. Com uma direção visualmente deslumbrante e uma atuação memorável de Jack Nicholson, o filme é considerado um clássico do cinema de horror. No entanto, o próprio King criticou a adaptação, por desviar-se da essência emocional de seu livro. Enquanto O Iluminado brilha pela estética e tensão, muitos argumentam que ele perde a conexão emocional e o arco de redenção presentes no romance. Carrie, de 1976, foi a primeira obra de King a ser adaptada para o cinema, e também uma das mais fiéis ao material original. A direção de Brian De Palma capturou com precisão a angústia adolescente e o terror psicológico da história, fazendo de Carrie um marco no gênero. O foco em personagens complexos e no desenvolvimento emocional se assemelha a que vemos em It a Coisa, onde as lutas internas dos personagens são tão importantes quanto os elementos de horror. Misery é outra adaptação que recebeu aclamação da crítica, em grande parte graças à performance de Kate Bates, que lhe rendeu um Oscar. O filme é um estudo de personagem tenso e claustrofóbico, com uma atenção minuciosa aos detalhes psicológicos. Por outro lado, adaptações como Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre mostram o lado mais dramático e humanista de King, focando mais no impacto emocional do que no horror. Esses filmes são a prova de que King não é apenas o mestre do horror, mas também um contador de histórias profundamente humanas. O Nevoeiro, dirigido por Frank Darabont, é outra adaptação que se destaca especialmente pelo seu final impactante, que difere do livro. Assim como It, O Nevoeiro explora o terror que surge quando uma comunidade é confrontada com o inexplicável. Ambos os filmes mergulham na psicologia do medo coletivo e no impacto que ele pode ter sobre as pessoas comuns, fazendo com que suas narrativas sejam tanto um estudo social quanto um filme de terror. Pennywise se junta a uma galeria de vilões icônicos do universo de Stephen King, cada um com suas próprias características aterrorizantes. Enquanto personagens como Jack Torrance ou Annie Wilkes representam o terror humano em sua forma mais pura, Pennywise se destaca como uma manifestação sobrenatural do medo, capaz de assumir diferentes formas para explorar as fraquezas de suas vítimas. Essa maleabilidade do personagem faz de It a Coisa uma das adaptações mais versáteis e assustadoras de King. It a Coisa não só se compara favoravelmente a essas outras adaptações, mas também deixou sua marca na cultura pop de forma significativa. A imagem de Pennywise se tornou um ícone moderno do horror, e o filme revitalizou o interesse pelas obras de Stephen King para uma nova geração. Assim como o Iluminado redefiniu o horror para os anos 80, It a Coisa fez o mesmo para os anos 2010, mostrando que as histórias de King continuam a ressoar e a aterrorizar o público de maneiras novas e inesperadas. No final das contas, It a Coisa se destaca como uma das melhores adaptações de Stephen King, não apenas por seu horror, mas por sua habilidade de capturar o coração da obra original, uma história sobre medo, amizade e a luta interminável contra o mal. Como o King disse uma vez, os monstros são reais e os fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. It se destaca como um lembrete dessa verdade. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Fiquem bem e até mais.